Olá a todos, eu me chamo Fernanda Késia e hoje eu vou apresentar o nosso Boletim de Conjuntura Econômica do mês de agosto de 2025, produzido pelo Grupo de Análise de Conjuntura da FES da Universidade Federal do Amazonas. Este boletim ele traz uma análise completa da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, que é um dos principais indicadores do IBGE, que nos ajuda a entender como anda o setor de serviços, tanto no Brasil quanto aqui no Amazonas. E para quem não conhece, o setor de serviços é o motor da economia brasileira, ele representa mais de 70% do PIB e é o que mais gera empregos formais. Então, entender o comportamento desse setor é essencial para saber como está o ritmo da economia do país e da nossa região. Então, vamos ver o que os dados de agosto de 2025 mostram para a gente. Bom, começando com o cenário nacional, de acordo com a pesquisa mensal de serviços, em agosto de 2025, o volume de serviços no Brasil apresentou uma variação positiva de 0,1% em relação a julho. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, o setor cresceu 2,5% e no acumulado de 2025 o avanço é de 2,6%. No Amazonas, o desempenho foi um pouco diferente. O volume de serviços cresceu 2,4% em relação a julho, mostrando um bom ritmo no curto prazo, mas na comparação com agosto de 2024, houve uma queda de 1,9%. Mesmo assim, o acumulado no ano mostrou alta de 1,8% e em 12 meses o crescimento foi de 6,7%. Falando um pouco da receita nominal, que nos mostra quanto as empresas faturaram, cresceu 0,6% no Brasil e 1,8% no Amazonas, com destaque para o aumento de 10,2% no acumulado em 12 meses no estado. Então, esses dados mostram que o setor de serviços vem mantendo uma trajetória de crescimento moderado, mais sustentável, mesmo num cenário econômico desafiador. O nosso próximo tópico é Índice de Serviços por Atividade no Brasil. Então, quando a gente observa os segmentos dentro do setor de serviços, dá para perceber o que mais tem puxado esse crescimento. Em agosto, os serviços de tecnologia da informação e os aluguéis não imobiliários cresceram 1,5% e os serviços técnicos profissionais 0,3%. Essas áreas continuam sendo o grande destaque do setor, impulsionadas pela digitalização, consultorias e demandas corporativas. Por outro lado, nós tivemos algumas retrações, né, nas atividades como serviços prestados a famílias, com 3,1%, e serviços audiovisuais e de notícias, com 5,5%, mostrando que o consumo das famílias ainda está mais contido. No acumulado em 12 meses, o setor como um todo cresceu 3,1%, com destaque para transporte aéreo com 22% e tecnologia da informação com 11,5%, que seguem sendo pilares da recuperação dos serviços no Brasil. Na comparação entre os estados, 20 das 27 unidades da federação registraram aumento no volume de serviços em agosto de 2025. Os maiores crescimentos foram em Mato Grosso do Sul, com 14,3%, Rondônia, com 12,2% e Amapá, com 7,4%. Já as maiores quedas aconteceram no Acre, com 7,1%, Bahia, 6,8% e Amazonas, 1,9%. Esses resultados mostram que o setor de serviços tem uma recuperação desigual entre as regiões, refletindo as diferenças de estrutura produtiva e dinâmica de consumo de cada estado. Agora vamos falar das atividades turísticas com ajuste sazonal que tiveram um ótimo desempenho em agosto. O índice de volume das atividades turísticas no Brasil cresceram 0,8% em relação a julho,
depois de um mês de estabilidade. Entre os países pesquisados, 12 das 17 unidades apresentaram alta e os maiores crescimentos foram no Amazonas, com 6,9%, Rio Grande do Norte, com 5,8% e Alagoas, com 3,1%. Em termos de receita nominal, o destaque também foi o Amazonas, com um aumento de 9,2%, seguido pelo Rio Grande do Norte, com 4,2%, e o Distrito Federal, com 3,2%. Esses números mostram uma retomada sólida das atividades turísticas, impulsionada pelo turismo ecológico, pelos eventos regionais e pelo aumento do fluxo de passageiros. E comparando agosto de 2025 com o mesmo mês de 2024, o volume das atividades turísticas no Brasil cresceu 4,6%. O aumento foi quase generalizado, com 15 dos 17 estados registrando avanço. Os maiores crescimentos foram no Amazonas, com 14,6%, no Rio Grande do Sul, com 14,7% e no Rio de Janeiro, com 12,7%. As únicas quedas foram em Minas Gerais, com 7,1%, Santa Catarina, 7%, e Goiás, com 2,8%. Já a receita nominal das atividades turísticas teve um salto de 11,7% no país, com destaque novamente para o Amazonas, com 22,9%, e para o Rio Grande do Sul, com 23,4%. Esses resultados refletem a força do turismo regional e a recuperação do setor de viagens, e hospedagens, especialmente nas capitais e destinos com grande potencial natural, como o próprio Amazonas. De janeiro a agosto de 2025, o volume das atividades turísticas no Brasil acumulou uma alta de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os maiores crescimentos foram registrados no Rio de Janeiro, com 12,6%, Rio Grande do Sul, com 11,7%, Amazonas, com 11,6% e Ceará, com 8%. E na receita nominal, o avanço foi ainda mais forte, com 11,2% no país, mostrando que o turismo vem se consolidando como um dos principais vetores da economia nacional. Para encerrar, os dados da PMS de agosto de 2025 mostraram que o setor de serviços segue em trajetória de crescimento moderado, mais consistente. No Brasil, a expansão é puxada, principalmente por tecnologia da informação, transporte aéreo e serviços corporativos que continuam firmes mesmo com a demanda interna mais cautelosa. No Amazonas, os números mostram resiliência e recuperação gradual, com destaque para a alta de 6,7% em 12 meses e o forte desempenho do turismo, que cresceu mais de 11% no ano e vem se tornando uma importante fonte de receita regional. No geral, o boletim confirma que o setor de serviços é, mais uma vez, o grande motor da economia brasileira e que o Amazonas segue em um caminho promissor, apostando na diversificação e na força do turismo. Obrigado por acompanhar mais um boletim de conjuntura econômica e até a próxima.